Fala galera, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast de Adolescentes para Adolescentes. Eu sou o André, eu tô com a minha colega Ana Cecília. Oi, pessoal! E nossos convidados especiais de hoje é a Cristiane. Oi. Que é empresária e é sócio proprietária do Sabor e Arte. E com o Arthur, E aí, que rapaziada? é estudante aqui do Lumen, segundo ano, tem 16 anos. E hoje a gente vai falar sobre a relação entre pais e filhos. E aí eu queria saber primeiramente como que a senhora conciliou todos os desafios para educar o Arthur. E a Sofia também, né? Pois é, sou mãe de 2, tenho o Arthur com 16 e a Sofia com 14. Nunca foi fácil ser mãe, eles não vêm com um manualzinho, e para eu conseguir conciliar a educação dos dois, eu tive apoios, né? Porque eu, com 7 anos de idade, Arthur estava com 7 anos, eu passei a ser mãe solo. E quando Sofia com 5, Arthur com 7, eu tive o apoio da minha mãe e da minha secretária, que é mãezona do Arthur também, Verdade. que é a Romilda. Foi logo em 2014 a Copa e depois meu pai foi embora. Duas coisas ruins. 2000. 7-1. Acabou. Então, foi um desafio muito grande, mas para educar, eu recebi a ajuda, o apoio, e a gente foi caminhando na medida do possível, os desafios aparecendo, e a gente... Eu acho que o Brasil inteiro, muitas mulheres passam por esse momento, né, infelizmente, de ser mãe solo. E como que realmente caiu sua ficha, assim, falei, nossa, agora eu tô sozinha, mas graças a Deus tenho o apoio da minha mãe, da minha funcionária, mas assim, tô sozinha com 2. Com 2, né? Eu, em 2014, que eu tô, né, disse pra vocês, eu comecei a seguir na jornada. Eu falei, pronto, sou eu e sou eu mesmo, então vamos lá, seguir. Fui buscando sabedoria, ajuda psicológica mesmo, né, de terapeuta, até mesmo para que eles pudessem ter um apoio emocional naquele momento, que foi difícil para todos nós. Não foi só difícil para ele, foi difícil para mim, foi difícil para Sofia. Para a gente passar por aquele momento ali, eu tendo que ter força. Não tenho muita opção de chorar, nem sentar na calçadinha e falar, ai, vida, não, vamos lá, segue. E pedindo apoio mesmo emocional das pessoas que estão ao redor, vai dando confiança. Mas eu tinha que trabalhar, então não tinha muito tempo para pensar, não. A gente segue a vida, não tem tempo para ficar lá reclamando. E como a senhora acha que a falta do pai afetou na criação dos filhos da senhora e como afetou na senhora também, né? Porque deve ter sido um baque muito grande. Foi. Então, Arthur, o pai do Arthur e da Sofia, ele foi um bom pai até 7 anos de idade, ele sempre esteve presente. Daí pra frente que ele não conseguiu manter uma relação com eles, até porque ele foi embora daqui, né? Ele foi para outro estado. Mas eles sofreram muito. Ainda eu acho que até hoje eles trazem, né, algumas sequelas dessa falta, porque são momentos que eu nunca vou conseguir dar para ele e nunca vou suprir a necessidade que é só do pai, né? Tipo assim, muita coisa que minha mãe aprendeu com a mãe dela, ela me ensinou, que ela aprendeu com o pai dela, ela me ensinou. Mas tem coisa que eu queria aprender, tipo, do meu avô por parte de pai, da minha mãe por parte de pai, que eu nunca consegui aprender, porque meu pai, tipo assim, nunca... Não nunca, porque até 7 anos eu tive ele presente na minha vida, mas esses momentos... Tipo, e nas férias, né? A gente não lembra muito desses momentos, a gente lembra mais, tipo assim, do presente. A gente quer estar com ele no presente, a gente quer saber dele no presente e das coisas que, tipo assim, ele podia ter me ensinado ao longo da vida. Ele me ensinou muita coisa. Eu não, tipo assim, tenho que reclamar, mas tenho que não reclamar. Mas, tipo, tem muita coisa que eu não sei fazer, que é, tipo, jogar bola, que eu nunca aprendi a jogar bola direito. Mexer com a mulherada na rua. Ó. Tipo assim, as namoradinhas e as namoradinhas, que é, assim, esse papo meio cafona de pai e tal. Nunca tive essa conversa, sabe? Essas conversas de pai e filho. Essas idas ao shopping, no cinema, assim. Tipo assim, nas férias eu via ele e tal. Mas a partir de um momento, assim, que eu via ele, que minha mãe me ensinou
tanta coisa que eu falei que eu não preciso mais, tipo, muito dele, assim, tá ligado? Minha mãe já me ensinou... Já virei tecnicamente um homem já, então a a presença dele na minha vida hoje em dia não mudaria muita coisa, porque eu sou o homem que eu sou por causa da minha mãe, da minha avó, da minha tia, que é a minha funcionária da minha mãe lá em casa, mas eu trato ela como minha terceira mãe, minha segunda mãe, porque ela me ensinou muitas coisas, muitos valores que muitas pessoas não conseguem ensinar pro filho. A senhora até tinha falado antes que a senhora teve que ser forte, não tinha muito tempo para chorar. E a senhora teve que ser uma figura tanto materna quanto paterna para os dois, né? E, tipo, a senhora teve que mudar alguma coisa em você para parecer mais como um pai, ao mesmo tempo que uma mãe, tipo, pro Arthur e pra Sofia? Sim, muitas vezes a gente tem que se comportar, pensar ali com a cabeça meia masculina, né? Meia razão, sem emoção, porque... eu tinha que tomar decisões. Às vezes ele fala assim, eu queria meu pai aqui. Eu falo, eu também queria que ele estivesse aqui nesse momento pra gente tomar qual decisão tomar. Mas, graças a Deus, o Arthur e a Sofia, eles entenderam a situação e fizeram o meu papel ser mais fácil, porque eu precisava trabalhar também, né? Além de ser mãe e pai, teve um episódio até que eu fui buscar ele na escola. Aí ele falou assim... quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Eu olhei pra ele e falei assim, como ser igual eu? Tipo, eu sou mulher, né? Como ser igual eu? Ele falou, não, eu quero deixar meus filhos na escola, mas se eu não tiver tempo, tudo bem. Não, eu quero almoçar em casa todos os dias, mas se eu não tiver tempo, tudo bem. E no final da tarde, eu quero estar na porta da escola esperando meus filhos, como você faz comigo. Então, assim, isso pra mim, eu falei, eu acho que ele tá vendo o meu esforço, né? Porque era uma jornada, eu tenho 3 empresas, tenho 2 em Mato Grosso e tenho uma aqui. Então, lá eu sou distribuidora e as contas não esperam, né? Nós tínhamos acabado de fazer um investimento no apartamento, estava pagando e ninguém nada espera. Então, você tem que seguir a vida. Então, nesses momentos que eu ouvi ele falar assim, eu falava, eu acho que eu tô dando conta dele levar a mensagem que eu quero passar para ele, né? É isso. É muito difícil, né? Você ter que educar 2 filhos. Mas você acha que tem algum segredo, alguma receita, podemos dizer, para criar os seus filhos, assim, de uma maneira educada, em um caminho certo, né? Porque com esse mundo é muito difícil hoje em dia. Eu acho que tem coisas que são inegociáveis, né? Valores que não são negociáveis. E eu sempre fui muito... firme com o Arthur, com a Sofia também, sobre valores. Nós somos cristãos e eu tentei, continuo tentando educar eles, né, na presença, com caminhos, com valores. Não só a igreja que tem que ter princípio, mas valores da vida mesmo. E eu sempre passei isso para eles. Uma das coisas que eu falo, uma mãe que está começando agora, né, principalmente com um filho pré-adolescente ou mãe solo, nunca desista deles e sempre traga ele para perto de você, né? Porque quanto mais você briga, quanto mais você grita, quanto mais barreira você coloca lá de perfeição, mais distante eles vão ficar. Então, uma coisa que eu consigo fazer com o Arthur e com a Sofia é a comunicação. Eu sempre falo para eles que eu sou a melhor amiga, até eles não vão me contar tudo, mas, graças a Deus, eu sei de boa parte dos erros deles, né? E não tem muito pudor com as palavras lá em casa, não. A gente joga muito aberto, fala besteira, brinca. Porque quanto mais tabu a gente coloca, eles vão caçar para conversar fora. Então, a gente joga bem aberto, conversa. Então, o conselho é, né? Chama para perto de você. Eu falo pra ele, eu não sou sua amiguinha pra ele fazer, mas eu sou a pessoa que ele pode confiar acima de qualquer coisa. Eu vou amar ele em qualquer circunstância. Em pé, deitada, eu vou amar o Arthur. Eu vou amar a Sofia. Então, eu sou a pessoa que ele pode contar sempre. Eu acho que também não tem receita porque... lidando com pessoas, não tem como ter receita porque são personalidades diferentes, são mães diferentes, com filhos diferentes e crescendo em lugares diferentes também, porque eu imagino que a senhora não tenha crescido num ambiente parecido com que o Arthur cresceu, por exemplo. Não. Então
meio que não tem como ter uma receita, né? Eu comecei a trabalhar com 11 anos, né? No mercado. Meu pai tinha mercado e a gente começou a trabalhar. Isso, pra mim, de certa forma, hoje, me trouxe a vida, né? Mais tranquila, financeiramente, que eu aprendi a trabalhar mais cedo. Morei fora com 20 anos, sozinha nos Estados Unidos. Então, isso trouxe maturidade. O Arthur, não. Ele já tá levando vocês, né? Já estão levando outra vida. Vocês, às vezes ele fala, eu quero trabalhar. Eu falo, não tem como, porque a vida de vocês, a rotina é puxada. Eu falei, se você fizer bem feito, a escola, tirar notas boas, já tá fazendo o seu papel, né? Então, é diferente. Mas deve ter sido muito gratificante pra senhora também, né? De, tipo, poder dar uma vida diferente pros seus filhos. Sim, muito bom. Eu hoje, graças a Deus, consigo dar para ele uma escola boa, né? Eu não dou o supérfluo. Esse dia mesmo ele teve essa conversa com o pai dele. Eu não dou o supérfluo, mas tudo aquilo que é necessário, eu forneço para ele e dou todas as ferramentas para que ele chegue no sucesso dele. Porque nada mais recompensante para mim, como mãe, ele ter o sucesso dele. Com as ferramentas que eu dei. Porque foi assim que o meu pai fez. Porque também. a gente que é filho, tá ligado? A gente sabe o que é necessário e o que é desnecessário. É que às vezes a gente quer um celular novo, a gente quer um videogame novo, mas a gente nem olha pro que é mais importante, que é, tipo, a educação, a comida que ela tá botando na nossa mesa. A gente nem olha pra esses trem, tá ligado? E às vezes tem uns papo meio fútil que você tem com as outras pessoas e tal. Mas a minha mãe sempre me ensina, assim, que eu... a valorizar tipo assim, minha educação, o que tá em cima da minha mesa pra comer, que é o que mais importante, sabe? Com certeza. Coisa mais importante que E tem. como foi pra você, tipo, porque querendo ou não, você teve que crescer mais cedo, né? Porque sua mãe falou que ela tinha que trabalhar muito, ela não tava, tipo, 100% dos momentos presente, e você também não tinha seu pai do seu lado pra ficar lá toda hora. Então, tipo, querendo ou não, você teve que aprender muita coisa sozinho, crescer mais cedo e pá. Como foi isso pra você? Tipo, foi meio triste, assim, né? A gente aprende muita coisa... eu aprendi muita coisa com a minha tia, que eu chamo ela de tia, que é a funcionária da minha mãe. Que ela foi uma mãe pra mim, que ela me ensinou muitos valores. Ela me educou muito. E, assim, a minha avó também me educou muito. E aprendi muita coisa na escola, com as pessoas da escola e tal. E é isso, gente. Tipo, aprendi com a minha tia mesmo, muitos valores, assim, que eu poderia ter aprendido com meu pai em casa, ou minha mãe em casa. E como que a senhora lida com a briga dos dois? Porque deve ter muito, né? Nossa, eles brigavam muito. Ainda briga muito. Mas como a diferença deles era pouca, eu acho que a Sofia ocupou o espaço dele. Que a Sofia nasceu, ele tinha 2 anos. Então, ele foi e queria dividir ali o espaço com ela. Mas demorou. Aí começaram a brigar, a sentir ciúme. E ela é encrenqueira, ele batia. Era um inferninho. Eu acho que a briga vem de maturidade, né? Tipo assim, quando eu, sei lá, me tornei mais maduros, né? Mais maturo, na verdade, né? Mais maduro mesmo. Mais maduro? É. Nossa, ó. Foi mal, Hugo. Aí, assim, eu parei de brigar com ela porque eu vi que, sei lá, não valia a pena. Por besteirinha. Mas e ainda tal. briga por bobeira. A Sofia, briga por bobeira. É. Ela encrenca mesmo, ela atiça, sabe? Tipo, vai vir pra escola, ela fala, eu vou no banco da frente. Mas o pior sou eu que vou na onda, né? Mas assim... Meu irmão é assim, meu irmão Mas saca, atiça. meu Deus do céu. Você sabe como é que é? Quer roubar a varinha. Tipo assim, minha mãe tirou meu joguinho igual você tava ouvindo. Ontem no carro, eu acho, né? Foi ontem. Ela chegou e falou assim, agora seu videogame é meu. Já cheguei e olhei pra ela. Não, mas eu acho que às vezes a gente quer brigar, né? E o ela- ruim é quando a pessoa não corresponde à briga. Ele podia não corresponder à briga, mas ele corresponde à briga. E aí começa, eu falo... Esse dia na igreja, sentar perto de mim. Tava meu esposo, eu, Arthur e Sofia. Aí eles queriam sentar perto de mim. Aí ele foi beber água, ela foi beber água e ele sentou no lugar dela. Aí depois ele foi beber água e ele sentou no lugar... Aí ficou aquela... Eu falei... Aí na hora que foi ela que sentou no lugar dele, ele ficou bravo. Não, na hora que foi... Aí depois ela falou umas coisas pra provocar ele. Aí na porta da igreja ele falou, você não vai brigar com ela? Briga com ela! Ela falou, filho Arthur, nós estamos na porta da igreja. Dá pra ter... Você tem que bater nela. Eu falei...
Arthur! Mas assim, rola muito. Ele tava ali atiçando você bater nela, né? E como você lida, assim, com correção a partir de agressão, assim, né? Já aconteceu Certo. muito, tipo... Não, eu... Quando eles eram menor, eu dava umas varadinhas. Aí quando cresce, assim, você pega o chinelo, joga, assim, como louca, sabe? Correndo. Puxa de correndo. cabelo Mas ali. quando cresce, livrar. não adianta mais. Não adianta Principalmente mais. pro Arthur. Não, Se ela vai bater no Arthur, o Arthur tem o quê? É mais uma descarga emocional minha do que Então, resolver algum problema, Porque né? o Arthur tem 2 metros aí. Se ela vai bater, ele vai resolver. Não, 60. eu tenho que pegar e tentar acertar um 60. chinelo, né? Ela tem 60. Eu tenho 1,60 e ele 1,90, né? Não dá certo. Mas eu consigo, até hoje eles têm respeito, mas eu brigo, eu coloco de castigo, eu tiro, porque ainda eles têm que entender que quem manda sou eu, né? Pelo que eu conheço do Ruelis e pelo que eu já escutei falar da Sofia, Tá certo. eles têm muitos amigos, né? E como você lida, assim, com as amizades deles? Tipo, você é tranquila? Vai pra sua casa? Eu sou tranquila. Eu gosto deles na minha casa. Eu prefiro eles na minha casa. Que a senhora vigia. Eu deixo esse... O Arthur teve uma época, um dia que ele pediu, mamãe, posso fazer um churrasco aqui em casa? Falei, pode. Aí ele falou, mas eu não quero que você participa. Eu Clássico. falei, tá bom. Eu subi e fiquei lá em cima. Aí rolou, a galera chegou, eles banharam de piscina, cantaram música. Só foi colocar a música. Fizeram só- churrasco. E eu permiti, porque eu penso que aquele momento ali é único, né? E vão criar memórias naquele lugar que eu prefiro que esteja ali perto de mim, né? E eu vendo. Eu filmei eles cantando lá de cima, né? Porque eu não pude participar. Mas sempre quando os amigos vão, eu peço pizza. Já Verdade. comprei colchãozinho pra deixar extra lá, pra eles ter o colchão. Chamo muito meus amigos lá pra casa pra jogar videogame. A Sofia também é do mesmo jeito, ela leva as amigas, dorme, eu busco, levo. É bem tranquilo. Mas você é folgado, hein, velho? Tirou sua mãe da... Da própria casa. Eu não desci, das 2 às 10 no Pô, quarto. Eu sou, mano. Eu sou Nossa, folgado. meu. Das 2 às 10. Você foi E nem bom, levou hein? uma carninha pra mim. Que isso, velho? Isso. Mas Você deu a casa. mas é porque não saiu nada, A velho. carne. Foi muito ruim, velho. A carne tava bosta. Era Essa você é o a churrasqueiro, verdade. velho? Não, não era eu. Era o Riquelme, não Era o era? Riquelme. O Riquelme... Ô, Riquelme, Ah. não dá, mano. Então é Não isso, dá. não Se eu contrata. for churrasqueiro, você morre de fome. Morre de fome. Que nem sua própria carne, você vai É o poder Riquelme. comer. Ele ia jogar videogame. Aí eu falava, aí depois, foi outro dia, né, no domingo. O Riquelme é paia. Ele chegava e falava assim, não, é porque ele não ia fazer churrasco, aí depois ele só jogava videogame, aí depois a minha mãe aparecia e falou, ô tia, cansado de fazer churrasco. Não, aí no domingo Nossa. eles ficaram lá e repetiram o Pau. churrasco. Aí ele falava, mas é sua vez, Riquelme? Não, tio, eu já vou lá. Aí jogava e pensa a carne que presta. Não deu nada que presta. Por isso que Um eles carvão falaram. ali a mais pra fazer outro churrasco. É, né? Comprar pizza é melhor. É mais fácil. Muito mais fácil. Mas a senhora tem, tipo, uns amigos preferidos, assim, e uns amigos também que, tipo, né? Que a senhora olha e fala, esse aqui não é boa companhia. Arthur, ele teve uma galerinha no 6º ano. Eu acho que ele demorou um pouco pra ele Conheço a se galerinha. encontrar. Essa galera. Ele demorou um pouco pra ele se encontrar. Ele veio de uma escola, trouxe pra outra escola. E ele demorou um pouco pra se encontrar. Realmente quem ele era. Eu nem sei hoje quem são essas pessoas mais. Mas eu percebia que aquelas pessoas não faziam parte da natureza do Arthur e não combinava pra ser amigo dele. Aí quando ele veio pro Lumen e também ele entendeu, achou uma galera que faz parte do mundo dele. E hoje foi ótimo pra mim e pra ele também. Agora é a hora do merchan, né? Que tipo assim, que antes que eu tava na escola antiga, né? Eu tinha uns amigos e tal, mas assim... Não estudava, só tirava Fazia nota bullying boa. comigo. Nada, velho. Estudava nada. Todo mundo era vagabundo e é isso. E aí depois que eu fui pro Lumen, senti o próprio ciclo de amizade, né, velho? Você Muda. faz. E o bom é que é muito unido a sala. Eu não sei Todo se mundo com gosta da vocês foi sala, assim. a Foi nossa assim sala. também, mas o Arthur foi, né, Arthur? Não, claro, muito. Eu acho que a gente tá ainda no momento de adaptação, né? Então a gente tá Você ali. tá no primeiro ano. Então, e pelo menos você já passou isso tudo com o Ruelis, né? Então agora você Graças pode a Deus.
controlar melhor a Sofia, né? É. Mas, igual a gente tava conversando antes, mesmo assim ainda acontece, né? De umas amizades ali, tipo, que você fica olhando, tipo, eita, não, melhor E eu não. falo, sempre eu falo pra ela, às vezes ela, mas lá na sala tem gente com uma nota pior que a minha. Eu falo, sério? Que você não tem nenhuma melhor pra você se comparar? Você vai pegar a pior? Porque, eu falei isso pro Arthur na época dessa outra escola, né? Eu não culpo a escola, eu culpo ele mesmo, o perfil que ele tava na época, ele tava tirando média. Eu falei, Arthur, você quer andar na média? Porque a palavra média se torna uma pessoa medíocre andar na média. Verdade. Você pode ser o melhor pedagogo, você pode ganhar mais do que o teto salarial, senão você vai ganhar sempre o teto salarial. Quanto que o teto salarial paga? 2.000, você vai ganhar 2.000. Mas às vezes você pode ser acima da média. Então, basta você querer ser acima da média. Eu acho que ele ouviu o conselho. Você tava falando de amizade, né? Até trazer um professor aí que minha sala gosta muito, que é o Tarran, né? O Tarran tava falando esses dias pra trás que ele tava falando de amizade, né? E de droga também, né? Assim, ele tava falando de narcotráfico. Mas assim, esquece isso. Aí ele tava falando que a maconha, esse cigarro, assim, nada é porta de entrada, que a porta de entrada das drogas mesmo é suas amizades, sabe? Os amigos pior que que é você verdade. fazem, que te oferecem. E assim, a minha mãe sempre me ensinou que essas pessoas na nossa vida não faz sentido. Essas pessoas na nossa vida. E a gente Que mostra a gente sempre exemplo, quer né? andar pra frente e essas pessoas te pulam pra trás totalmente, sabe? E o ruim é ver, Joga tipo, no jogo. pessoas que você conhece desde sempre, né? Se afundando nisso. Nossa, Tipo é assim, triste demais. muito, muito ruim. E o Arthur teve exemplo próximo, né? Nós tivemos exemplo. E eu mostro pra ele, falo, foi uma droga, depois vai outra, depende da necessidade, né? Então, nós não conhecemos, nós não sabemos a nossa origem. Pode ser que eu tenha uma necessidade maior e aí eu fumo uma que é inofensiva e depois se torna Um um vício. vício. É. Isso. Você falou também que, tipo, no ensino fundamental, lá na outra escola, que, tipo, você não Pode estudava. falar, não é nome do Não. Então, É. tipo, você não estudava e pá, porque ninguém estudava. E, tipo, muito legal isso que seus amigos, tipo, seu novo ciclo de amizade fez você cair a ficha, né? Fez você começar a estudar, tipo, agora tem que parar de vagabundear, velho. Agora é estudar, porque... E assim, tanto esse negócio do estudo e muita coisa que acontecia na minha volta que eu não curtia. Que o pessoal fazia de errado e pá, tá ligado? E o Lumen não tem isso, não. Tipo assim, ou você estuda, ou você vai passar no Murilo e não é uma coisa muito legal, não. E Tá? quando a amizade também, uma coisa, o Arthur se esforçava para estar naquele ciclo. Então, quando os adolescentes, eles se sentem que estão se esforçando muito para fazer parte daquele Faz coisa ciclo, pra chamar a atenção. aquilo não é seu ciclo. É saudável. Porque tem que ser leve uma amizade, não tem que ser... ninguém tem que me obrigar a fazer nada. Então, quando você está sendo obrigado a fazer algo que você não quer, porque aquele ciclo de amizade não é seu. E vai ter outro. E tenho certeza que vai ter outro melhor. E assim teve pro Arthur. E eu invisto nessas amizades do Arthur. Saudável, né? Igual a gente falou do Felipe. Eu achava bonitinha a amizade deles lá. Eu ainda tenho. Ainda é meu amigo Felipe. E a senhora falou também de gostar dos amigos do Arthur, da Sofia, ficar lá na sua casa, né? A senhora dá pra vigiar e a senhora vigia também, tipo, os eletrônicos, celular, computador, ou, tipo, deixa solto, assim. Eu vigiei. O Arthur, hoje, eu não faço mais isso. Tá velhinho já, né? Mas a Sofia ainda eu faço. Eu dou a doidona e tomo o celular do nada, assim, e falo, puf. Aí, a senha. Aí eu olho tudo, eu converso com as amigas, olho no Instagram. Eu sei que ela tem uns Instagram lá que não é o atual, é o Dix, eu entro. E aí a gente vai fazendo uma busca lá. Eu coloco, nos dois eu coloco a localização até mesmo por uma segurança, né? Porque a gente mora num condomínio mais afastado. E eles vão de Uber. Eu preciso do Uber. Eu sou uma mãe mais aberta com eles. Eu preciso do apoio deles comigo também. Então, aí eles vão de Uber embora.
E aí eu coloco no rastreador nos dois. Eles têm rastreador. Facilita muito. Você tinha falado que teve uma hora que, né, você não conseguia suprir a falta que o pai deles teve, né, na relação de conversar sobre... papo de realmente meninos, né? Como você começou a lidar, assim, tipo, uma menininha aqui, aí com a Sofia um menininho ali, como você lidou, assim? Então, com a Sofia é mais fácil, né? A gente fala abertamente. Teve alguns assuntos que eu pedi pro meu esposo atual falar com ele. Falar, amor, fala com o Arthur sobre isso. Meu esposo atual foi chato, né? Meu esposo, né? Sempre foi. É o de antes e o atual, tá? Corrigindo. Meu esposo falar com o Arthur. Arthur, amor, conversa com o Arthur sobre sexo, sobre camisinha. Apesar de que a escola ensina tudo isso, né? Bem mais ou menos. E a gente tem... E eu tenho que jogar aberto com o Arthur, né? Eu falo pra ele assim, Arthur, se você engravidar uma menininha, a sua vida vai seguir. Não, a dele vai seguir. A dela vai mudar completamente. A dela vai mudar. Ele vai pra faculdade, ele vai ajudar financeiramente. Como é, né? Eu vivo isso hoje. Então, a vida do pai, ela segue. Quem vai acabar com a vida dela é a menina. Então, você tem que pensar tanto em você quanto na menina. Então, o que também ele não querer pro filho dele aquilo que eu vivo sozinha hoje. Apesar de que eu casei, tudo certinho. Mas, infelizmente, a vida fez eu e o pai dele separar. E nem por isso a gente para a vida, né? Eu continuei seguindo. Então, mas eu falo abertamente sobre o sexo... E converso com ele. Tem assuntos que eu falo, meu Deus, como eu vou falar isso? Aí você sente mais vergonha que eles, né? Eu falo, ai, o Emerson, quando eu chegar aí eu vou conversar com o Arthur sobre isso. Aí eles conversam e eu deixo bem aberto isso lá. Mas eu já saí com ele e falei, Arthur, aí ele falou, sério mesmo que eu vou ter que falar isso com você? Sério que você vai ter que falar isso comigo? Aí a gente conversa. Então, eu acho que é uma construção, né? É desde lá de trás. Eu tenho uma amiga que fala assim, vocês são tudo louco, vocês falam tudo que vocês pensam. Então... A minha família também é bem assim, a gente nunca foi um tabu lá em casa, né? Então, a gente sempre foi mais fácil pra você chegar e falar sobre uns assuntos mais delicados, né? Não, então, tipo assim, eu tenho uma amizade com a minha mãe que, pelo que eu vi aqui agora, é muito parecido com a sua Sofia. Eu chego, eu acho que minha mãe sabe de tudo que aconteceu na minha vida. Ela me conta, eu falo pra ela, cuidado, tá? Você não ser rodada, não fica beijando muito, Eu só não aconselho a Sofia a namorar, porque tá muito novinha, né? E hoje eles têm prioridade, que é o estudo. Então, começa a namorar, começa a se perder, aí, então é melhor focar. Né? Como você lida, assim, com o emocional deles? Porque, tipo assim, tá variando toda hora, né? Terapia. Eu preciso... Arthur foi um dos primeiros, até... Porque Arthur sentiu mais a saudade do pai, né? Ele conviveu mais, né? Eu acho que durante o último ano ele foi bem presente. E quando o Arthur quando a gente se separou, até ele teve uma cena dele, ele falou assim, que queria o toque do pai dele. Ele não queria o telefone, não queria fazer FaceTime. Aí eu falei, meu Deus, como que a gente faz, né, com isso? E eu fui pra terapia. Oração, que eu sou uma mulher cristã, orar e terapia. Então, começou o Arthur com a terapia. Sofia nunca mostrou nenhuma necessidade, nem na escola, nem na vida, assim. Ela nunca sentiu tanta falta do pai. Aí eu fui pra terapia tem uns 2 anos. E agora tem 1 ano que a Sofia também foi. Arthur já parou agora. Eu falei pra ele, vai de novo, é bom ir pra terapia. É bom a gente, né? É importante. Ela não falou desse jeito, ela falou assim, eu fiz uma graça. Já que é um podcast clássico de mãe, né? Já que é um podcast de mãe, né? Eu vou falar a real. Ele ficou 4 anos sem o videogame. 4 anos? 4 anos. Não aguenta 1 mês. Olha a cara do André. Essa é a minha reação. Aí, quando eu falei, bom, agora ele melhorou. A nota dele tá boa, ele tá merecendo. Fui lá, falei, qual você quer? Vamos comprar o que você quer, dei do jeito que ele queria. Só fiz uma recomendação. Eu quero você com momentos em família. Tá bom. Aceitou. Ele ia jogar só uma vez na semana.
De repente, a nota não baixou. Continua com as notas boas. Só que a relação com a família acabou. Porque ele tá em casa sábado e domingo. As férias dentro de um quarto, jogando videogame. E eu fui conversando e deixando. Melhores da minha vida. Aí nesse sábado, eu falei pra ele, ó, almoça com a gente. Que minha família tava lá, meu pai, minha mãe, todo sábado eles vão. Ele não desceu. E bravo ainda, porque eu chamei. À tarde eu fui lá e falei assim, eu te dou 20 minutos pra você estar lá embaixo. Pra gente ir lá na fazenda e depois sair pra comer alguma coisa. Eu não quero, eu não gosto. Mas não é que ele não quer, ele não gosta. Porque sabe que ele vai perder aquele momento. Não, mas tem que ter também momentos com família, mas se não gostar. Aí eu tirei o videogame e o videogame tá confiscado. E falei pra ele que ele só vai ter o videogame se ele voltar pra terapia. Porque é um vício, ele tá viciado, ele não tá sabendo controlar as coisas, né? Ele tem que saber ter a família e ter o videogame, e ter os bons momentos. Tá lá guardadinho na empresa, os 2 videogames. A senhora falou que ele ficou bravo uma hora que a senhora chamou ele lá. E, tipo assim, como que a senhora lidava, tipo, com a explosão deles? Tipo, a senhora vai chamar a atenção deles? Já aconteceu deles? Ele assim, explode. Responde. A Sofia não é muito de responder, o Arthur já é mais de responder. A Sofia, eu acho que a Sofia é mais sábia, sabe? Ela, tipo, fica calada, eu já perco os argumentos, tipo, vou ficar brigando, gritando, aí eu já saio, falo tudo que eu tenho que falar. Ele não, ele me confronta. E aí eu mostro pra ele que lá é quem manda mais é eu, e aí a gente segue a vida. E fica bravo, mas o Arthur não é muito de burro, de nada não. Ele rapidão, ele resolve. Aí a gente conversa, eu falo, eu errei nisso, você errou nisso. E a gente se resolve, pede perdão e segue a vida. Muito legal esse de resolver assim, porque minha mãe não erra, não. Não, mas eu acho que sempre tem um filho que desafia mais a mãe. É. E eu acho que também são fases, né? Não, Igual... e eu vou errar sempre. É porque é humano, né? Não tem como não errar. Eu não tenho manual, vocês não vêm com manualzinho. Mas, e eu mostro pra eles que eu também errei na idade deles de adolescente. Só que eu não pude permanecer no erro naquele momento. Errar, eu tento colocar eles, até mesmo com a ajuda da terapeuta, que Shane coloca eles nivelado a você. Porque se eu coloco muito acima, Fica longe. eu vou ficar longe do alcance deles. Então, minha mãe nunca fez isso. Minha mãe nunca errou. Não, eu já errei muito. Eu errei pelas minhas escolhas. E eu sempre falo para Arthur e para Sofia, toda escolha tem a sua consequência. Falei isso na época que o pai dele, que a gente divorciou, ele foi andar de moto, conhecer o mundo. Eu vou ter que falar. Espero que seu pai nunca assista esse podcast. Não vou postar os stories. Aí eu falei, e aí ele mandava foto para as crianças da viagem, né? Eu falei, meu Deus, como eu vou falar pro meu filho que isso não é certo, você largar tudo e viajar. E as suas obrigações financeiras, né? Aí eu fui pedir para eles, li lá a Lei da Semeadura e falei sobre quem planta, falei uma linguagem mais lúdica, quem planta arroz, colhe o quê? Arroz. Quem planta, né, feijão, depois eu falei, pois é, quem trabalha recebe o salário no final do mês, né? E quem viaja não recebe. Falei, pois é, vai chegar um momento que essa conta vai chegar. Porque eu também não queria, eu nunca quis e nunca vou denegrir a imagem do pai. Ele é o pai, eu sempre tentei manter ele presente na vida das crianças. Eu sempre exigi que as crianças fossem passar as férias, por mais que o pai não quisesse, eu falava, vai, vocês vão. Porque essa relação é muito boa. Eu tive pai, então para eles é importante ter o pai. E o Arthur, eu tenho certeza que tem boas memórias com o pai dele. Porque foi criada nesses momentos de férias, né? Até quis a presença dele durante o divórcio, mas para ele era muito difícil, né? Então, teve uma vez que eu fui dar uma bronca no Arthur, eu falei, eu vou conversar com seu pai, bem no início, eu vou conversar com seu pai. Aí o Arthur falou, ele nem quer conversar com você. E eu ia falar sobre educação, eu falei, é verdade, então eu vou resolver sozinha. Eu peguei o chinelo e eu mostrei pra ele. E com isso, você, tipo, até hoje, né, querendo ou não, ele tem autoridade sobre os meninos.
Como você faz pra manter essa autoridade? Tipo, pra eles entenderem até hoje, né? Porque ele continua tendo a autoridade dele como pai e, tipo, não é só você que tem autoridade. Então tem que respeitar do mesmo jeito. Ele não tem. Ele não participa da educação das crianças em nada. É só eu e eu e eu. Na verdade, assim, vamos falar assim, eu respeito mais meu pai, assim, mas a Sofia já, tipo assim, não é respeitar, a Sofia não desrespeita ele. Mas a Sofia faz mais perguntas, sabe? Tipo assim, você não se arrepende de nada? Por que você fez isso? Sei lá o quê. Eu fico de boa na minha. Ela tem porque mais eu dúvida. já entendi, tipo assim, coisa dele com ele e pronto. Atingiu nós, mas... Seguiu a vida. A relação minha e dele acabou, né? Agora, a única coisa... E eu sempre falo para Arthur e para Sofia, querendo ou não, vocês vão cuidar dele no futuro. E quando ele tiver velho, ele vai precisar de vocês. E a Bíblia fala simplesmente honra. Ela não fala se ele foi bom ou se ele foi ruim. Eu acho que ele se perdeu no meio do caminho e não conseguiu ficar próximo deles. Mas ele é a pessoa que mais está perdendo. Porque eu tenho 2 filhos maravilhosos. Eu tenho o Arthur, que é maravilhoso. Eu tenho muito orgulho, né? Por ele estar aqui estudando, desenvolvendo o papel dele muito bem. O Arthur não me dá trabalho, com nada, com sair à noite, nada. A Sofia também é uma menina maravilhosa, ela ainda está aí se achando na vida escolar dela, né? E ela teve que mudar de escola, a gente mudou por 3 vezes. E então ela demorou a encaixar nessa última escola, mas ela está indo super bem. Então, eu fico com dó. Um dia ele vai ver que ele deixou de conviver com pessoas maravilhosas. E eu tenho certeza que ele será um homem de sucesso. E a Sofia será uma mulher de sucesso. E não só isso, não só financeiro, que eu falo que financeiro é consequência do que você faz de bom. Mas vai ser como pessoa, né? Por onde eles passam, eles deixam as pessoas apaixonadas. Agora a menina falou assim, quem que ele puxou esse jeito dele alegre, simpático de ser? Então, tá deixando de conviver com o melhor do Arthur, né? Né? E como você lida, assim, com questão de faculdade, de futuro pra ele? Você questiona muito ou você só aceita a decisão deles? Eu procuro aceitar, só que quando ele falou que queria engenharia, né, que foi falado isso a vida inteira, que ele falava assim, vou fazer um carro que voa, vou fazer um carro que voa. Mas ele nunca desmontou um carrinho. Aí eu falava assim pra ele, não, Arthur, então tá, quando você crescer, você vai ser engenheiro. Aí quando ele cresceu, né, e tava no primeiro ano, e começou a focar, querer ir pro ITA, essas coisas, eu falei, Arthur, vamos fazer eu vou deixar pro Michel. Vamos fazer um teste vocacional? Ele foi e fez e não deu. Ele ficou nervosinho na hora, bravo, não sei o quê. Mas aí ele escolheu economia. Aí ele queria também uma faculdade. Eu falei, Arthur, essa faculdade eu acho que não é a melhor. Vamos para essa. Aí ele falou, você não pode escolher, não sei o quê. Aí eu falei, vai pesquisar. Então. Que já bota o negócio na minha cabeça e fala, eu falei, vai pesquisar antes então. Vai pesquisar. Se essa faculdade não for boa para você, beleza, mas vai pesquisar. Mas eu tento a orientar, porque eu acho que vocês não estão prontos ainda. São decisões muito sérias para ser tomada. Então, vocês precisam de auxílio ainda. E se eu não falar nada, um dia ele pode virar e falar, por que você não me apoiou nesse momento? Que eu ainda não tinha... Eu lembro quando eu fui para os Estados Unidos com 21, eu falei, e agora, né? Eu vou, eu não vou, eu faço faculdade, eu não faço. E foi a decisão que eu tive que tomar sozinha. Aquilo para mim foi a morte. Eu falei, nossa, eu virei adulta. Eu tenho que decidir. Você já tem que decidir seu futuro com 18 anos. Já imaginou? Então, eu tenho que dar um apoio emocional para ele e orientar também. Eu busco informação, trago. Mas a senhora, acha que cobra muito deles? Não só no estudo, como, em tudo, assim. A senhora cobra muito? A senhora é muito presente na cobrança ou não? Fala. Não, assim, ela cobra o básico. Estudo, notas boas, e é o básico. É o que você tem que fazer mesmo. Então é mais orientação mesmo. Ela não cobra nada além de nota. Além de educação. Eu falo mas que é o educação, compromisso de vocês. Ela nem cobra mais porque a gente já é muito educado, eu e a Sofia. Eu já só tenho... Já praticamente já estamos formados. Tem muita coisa que a gente vai aprender
há muita coisa que a gente tem que respeitar, mas eu e a Sofia somos pessoas, assim, já sabe como tratar o Já ser tão humano. velho, né? Exatamente. O que ela cobra mais, então, é Já tá disciplina formado, e né? nota. Praticamente. Ele não... eu sempre falei pra eles que eles não podem ser Maria vai com as outras. Vocês têm que ter a sua personalidade, a sua opinião formada. Porque quem vai responsabilizar é só você mesmo. Então, eles... nenhum dos dois os dois têm a personalidade definida e não me dá trabalho em relação a isso, não. Eu lembro que a senhora falou do fato de quando a senhora conversou com o Arthur, de ter filho e pá, que muda muito a vida da mulher. Mudou muito a sua, né? E, tipo assim, a senhora acha que foi cedo demais pra senhora ter um filho? A senhora acha que, tipo, impactou bem? Tipo, na hora, assim, qual que foi o impacto que teve ter um filho? Não, eu tive filho na idade certa, né? Eu fui mãe com 26 anos, então já, pra mim tava bom. Só que a minha vida financeira ainda não estava pronta. Se eu fosse escolher, eu escolheria, mas as coisas vão se encaixando. O Arthur se encaixou na minha vida, né? Eu tive depressão pós-parto dele. Então, nos primeiros momentos ali foi bem difícil, mas depois ele que encaixou na minha vida, né? Eu nunca encaixei na vida da criança. Tem mãe que tem um filho e aí não saio mais, eu não faço isso. Não, eu trouxe o Arthur para minha realidade. Ele ia pro mercado comigo, eu empurrava ele lá, ele ficava no colo do segurança ali e deu super certo. Então, eu penso que eu falo assim, não é porque eu fiz que todas têm que fazer, foi a forma que eu achei naquele momento. E eu acho que eu tive na hora certa, sim. E a opinião de pessoas, né, que não tá no seu convívio, que... Por exemplo, você não pergunta a opinião dela, mas, tipo, se intrometia do mesmo jeito. O que você fazia com elas? A gente tenta ser educada e não fazer, porque a minha realidade é diferente da minha vizinha. E muitas vezes as pessoas, elas tentam colocar a gente dentro de uma caixa. E eu não vivo dentro da caixa de ninguém, porque as minhas dores, quem sabe sou eu. Quem acompanhou, igual muitas pessoas podem ouvir, né, eu falando aqui e me julgar por algumas atitudes minhas. Mas quem acompanhou a minha dor naquele momento? Quem viveu comigo? Foi eu e eles três, né? Então, eu é que sabia como lidar com a situação. É claro, se eu quero ajuda, eu busco ajuda profissional. E eu sempre busquei, sempre fui muito aberta a essa ajuda. Mas o Arthur, uma das coisas que me deu depressão pós-parto foi a situação no momento e essas conversas. Ele deu ectiriça. Ectiriça mata. Deu sapinho. Sapinho mata. Aí eu fui no médico, o médico falou, você já viu alguma criança morta por aí com sapinho? Ou com ectiriça? Não, ectiriça eu acredito, não sei, mas o sapinho, ele falou, você já viu alguma criança morta por aí com sapinho? É defesa. Fica tranquila, mãe. Não é você que fez ele. Então, assim, é você ignorar e olhar pra dentro de você e dar o seu melhor. Porque tem alguém que quer algo melhor pro Arthur do que eu. Eu sou a pessoa que mais quero o bem dele. Em todas as áreas. Em todas as áreas da vida dele. Realmente. Mas demorou pra você entender isso? Tipo, que ela sempre quis seu bem e, tipo... Não, tipo assim, de cara, mano, tu já percebe o amor, o carinho, o cuidado. Não, mas você nunca teve a fase de, tipo assim... Não. Ela quer fazer isso pra tal coisa. Cara, Ela... quando primeira vez, assim, na pandemia, sabe? Eu tava jogando muito videogame, igual todo mundo. Mas, assim... Nessa época seu pai foi ótimo, né? Vamos falar, né? Não, que ele esquece que você foi pra lá, aí, ficou com ele 2 meses. E aí, o que aconteceu? Eu tinha o meu videogame e eu tava em outra cidade, sabe? Na cidade do meu esposo. Cidade lá no interior de Mato Grosso. Fazenda. Tem 4.000 habitantes. Aí ela tirou meu videogame. E eu não tinha, tipo, naquela época, ou você jogava, não você tinha que perdia fazer, os amigos. E nem tinha amigo também na você cidade. Você perdia os amigos, porque eu não tinha amigo na cidade também. Porque 4.000 habitantes e os moleques não entendiam a minha realidade, porque a cidade dele, ele tem outra realidade, que é a cidade pequena. Eu vim de uma cidade média, assim. Os caras nem jogavam videogame, os caras gostavam de andar de moto na cidade. Cavalo, andar de carro. E eu queria jogar meu videogame de boa com meus amigos lá daqui de Anápolis. Eu comprei um cavalo pra ele. Vai se enturmar assim, vamos. E aí ela tirou meu videogame e na hora eu não entendi, sabe? Tipo, nossa, o que ela tá fazendo isso? Ela não quer meu bem, ela não quer eu com meus amigos.
Mas isso, tipo assim, demorou muito tempo, na verdade, pra eu entender que ela tava querendo o meu bem naquela hora. E, assim, eu melhorei muito depois daquilo lá. E, tipo, assim, já é a segunda vez que ela que já ouviram falar que ela tirou meu joguinho. Foi aí que eu tirei, na pandemia, e entreguei ficou 4 agora. anos aí. Então acho que agora você sabe, né? Que é pro seu bem também, que ela tirou. Agora não, agora é porque na época eu também nem acordava pra videoaula. Aquelas videochamadas lá, eu nem Mano, pior que eu via. Também não. Juro pra você que eu via. Você via sério mesmo? Eu via sério e eu não colava nas provas. Nossa. Oh, desculpa. Nossa, foi a pior época da minha vida. Eu quase fiquei louca, porque eles dois ficaram em casa e a filha do meu esposo também ficou e ela estudava e era um quarto pra cada menino, um videogame pra cada menino e aquela coisa, grita no Arthur, aí eu ia lá, tava assim, dormindo. Nossa. Gente, foi tenso. Pior quando E eu tinha fui- que trabalhar. Eu também tinha o meu quartinho pra trabalhar. Pior quando eu fui pro meu pai, igual ela falou assim, na pandemia. Ele passou 2 meses lá. Eu passei 2 meses lá. E aí. Vou contar, né? Tem que contar, até que eu vou contar. Ai, eu não E aí, tipo sei. assim, meu pai tá começando uma empresa lá em Manaus, lá no Amazonas, né? E era eu e ele, não tinha mais ninguém que nenhum de nós dois conhecia na cidade, porque ele não conhecia ninguém, porque ele tá lá, tipo, tinha uns 6 meses, e eu tinha ido pra lá. E aí, eu tinha uma rotina meio conturbada. Eu acordava, tipo, 6 horas da manhã, ia dormir umas 4 horas da manhã. Uai. Eu dormia 2 horas só, E entendeu? cresceu que nem um. É, Senhora. e aí, tipo assim, meu Eu pai comecei ficava a bem perceber bravo que ele porque tava triste. meu pai ficava bem bravo também porque eu não assistia as videoaulas. E aí meu pai ficava puto comigo e parava de conversar comigo, tipo, uns 3 dias. E o pai dele me Olhava na ligava minha cara. todos os dias pra falar isso. Eu falei, cara, eu passei um monte de tempo aqui sozinha. Então, você achou que ia ter um momento de paz, não foi? Não, ele me ligava pra reclamar do Arthur. Eu falava, Aí meu esposo falava assim, ele não sabe fazer isso sozinho, não, ele tem que participar da rotina do Arthur. Aí quando eu vi que o Arthur tava bem triste, aí eu trouxe ele de volta. Porque, tipo assim, meu pai saía pra trabalhar às 6 horas da manhã, né? E aí eu acordava. Mas foi ótimo, foi assim, Foi. porque lá ele entendeu o que era o valor de ter uma casa limpa, as coisas arrumadas. Lá Primeira também coisa, eu foi. cheguei no hotel e falei, cama sim, limpa, sim, cheirosa. verdade. Porque 2 homens, né? Mas Arthur aprendeu a lavar roupa. Mas de foi muita bom. coisa. Foi bom. A rotina valeu a pena. É, a senhora falou que tava quase ficando louca na pandemia, minha mãe tá doida. Tá doida, né? Deus Já amado. tirou Não, seu eu joguinho? acho que eu fiquei muito tranquila na Vai tirar pandemia, seu minha mãe joguinho? também. É? É porque, tipo assim, minha tia tem fazenda, né? Então a gente foi pra lá e ficou lá praticamente o tempo inteiro. Aí, tipo, como era só a gente manteve contato, a gente é próximo, então acho que não afetou muito, Que assim. bom. Não, a gente também. Eu e a Sofia aproveitou, porque nós passamos 1 ano no Salto, nessa cidade. Agora, Arthur não conseguiu aproveitar. E ele foi pro pai dele durante 2 meses, depois ele voltou pra Anápolis, aí eu vim em dezembro pra cá. Não consegui Ele me voltou em adaptar. outubro e eu voltei em Porque dezembro. eu tenho 2 primas gêmeas lá, que são da idade da minha Da irmã. Sofia. Então, ele tinha 3 Sofia. Mas aí eu também não tinha ninguém, não tinha nenhum primo da minha idade ou pessoa que me entendia. Não, assim, é meio cafona, sei lá, falar que me entendia, sei lá. o quê. Mas assim, A mentalidade é muito diferente. muito diferente. não, Ninguém conhecia ninguém as tinha. músicas que eu escutava e as coisas que eu gostava de fazer, ou de conversar. Foi difícil pra todo mundo, né? Foi. Foi difícil mesmo. Na época, velho, só Nossa. jogava Fortnite, minha mãe ficava puta que eu Eu jogava também. Fortnite. Não, e Minha eu mãe ficava comecei, doida, velho. eu comecei a jogar, minha mãe já saiu. Minha mãe também, tipo, pra ela foi muito difícil porque ela trabalha, tipo, ela não pode trabalhar online, porque ela é educadora física, velho. Então, tipo assim, ela ficou um tempo sem trabalhar e não tinha dinheiro, velho. Aí fechou tudo, foi muito Então, difícil aí essa época foi difícil demais. pra né? quem é dessa área aí, foi Então, tenso. foi difícil pra todo mundo, né? E principalmente porque a gente teve que, tipo, eu não convivia tanto com a minha mãe quando eu era mais criança, porque ela tava sempre, tipo, trabalhando. Aí, ou eu tava com o meu irmão mais velho, que depois foi fazer a faculdade, ou eu tava com meu pai. Então, tipo, não convivia muito com a minha mãe, porque ela tava sempre trabalhando. Aí, depois que meu outro irmão nasceu, começou a conviver mais, e mesmo assim ela dava mais atenção pra ele, porque, tipo, não tem muito o que fazer. Aham. Recém-nascido. E a senhora tinha até falado do Arthur lá, na época que a Sofia nasceu, que eles ficavam disputando. O espaço. Então, mas não tem muito o que fazer. A senhora não tinha muito o que fazer, porque era uma Não. recém-nascida.
Mas você tinha mais entendimento que o Arthur, né? Porque a diferença de idade de vocês é quanto tempo? Eu e do meu irmão? Uhum. 4. Pouco anos. também. Não tinha entendimento, não. Mas depois eu fui criando, então... Mas foi difícil pra todo mundo, eu acho. Foi naquele tempo lá, você tá doido. Mas se eu fosse escolher ter 2 filhos seguidinhos, eu queria desse jeito, porque deu trabalho de uma vez só. Tá dando trabalho de uma vez só. Eu acho que eu tô respirando, aí vem a Sofia. Eu falo, passou 14 anos do Arthur, aí veio 14 da Sofia, porque fase, essa 14. Nossa, a minha mãe, acho que a que mais penou pra ela foi a fase que meu irmão tá, né? Que é dos 8, 9 anos. Que acha que é dono de tudo, sabe? Que é mandar em tudo, rebelde. Também, mas ela vai sofrer mais no 14. E essa daí ainda foi mais fácil, que você dá uns berros, põe ali de castigo, agora de 14 já é... Nossa, É a fase da rebeldia. Fase de que quer sair escondido. Mas ela Não, já eu melhorou, acho que ela não já tá melhor já, mas ela deu um trabalhinho esses tempos atrás. E como que a senhora lidava, tipo assim, com o crescimento deles? Porque, querendo ou não, quando vai crescendo, vai mudando, vai ficando menos tempo em casa, vai afastando, querendo ou não. Que nem o Arthur agora fica todo dia na escola, né? A senhora falou que ele passa, tipo, sábado e domingo em casa. E sábado ele ainda passa um pouco na escola, né? Porque ele vem fazer prova. vem fazer prova. Ano que vem eu vou ficar... O dia inteiro. Então. E como que a senhora lidou com o crescimento deles, com a mudança deles? A gente vai caminhando junto, né? Porque eu tento deixar eles... A gente faz programação. Eu e o Arthur falam, vamos comer uma pizza, eu e ele, a gente bate um papo junto. Tenta manter uma relação. Ele chega da escola, vai pro meu quarto, sempre... Por isso o videogame também, eu falei pra ele que depois do videogame não tem feito mais isso. Tá sempre conversando, tomando café. Eu levanto de manhã pra trazer eles. Eu gosto de fazer o café da manhã. A Sofia já não come, mas o Arthur gosta de um pãozinho. Aí eu faço e sempre tentando entrar na rotina deles e ele na minha, né? Porque senão a gente nem se vê. Ainda mais a gente mora numa casa, um no norte, outro no sul. Aí eu coloco eles dentro da minha vida, sempre. Tento encaixar. Nós marcamos viagem agora para nós 4 juntos. Sempre que eu posso, eu tô com eles. E quando eles querem, né? Porque hoje em dia eu falo, vamos ali, eles não querem mais, vocês não querem mais, né? Nós vamos pro lago esse fim de semana, o Arthur já falou, eu não quero ir. Porque numa fase que é muito ficar com os amigos também, né? Não tem muito jeito. Ou jogar videogame. Ano que vem, eu não vou poder jogar videogame terceirão, é estudar, e é isso. E jogar videogame. Viu? Não, Aí eu falo pra ele, você não vai poder nem jogar videogame, nem estar comigo, então. Eu falei que eu não vou jogar videogame e ficar só na escola. Não bate um desespero, não, de ver, tipo, seu primeiro filho e falar assim, meu Deus, tá acabando a escola já. Eu acho que eu já comecei a sentir. Eu tinha muito medo, sabe? De estar nesse momento, viver nesse momento e viver só, né? Porque quando eles vão pra casa do pai e eu fico sozinha em casa, eu falo, ai meu Deus, que essa casa tá grande demais, que essa casa eu tô sozinha. Cadê esses meninos que faz bagunça, que faz barulho? Então, assim, dá um desespero. Mas eu sempre falo pro meu esposo também fala, amor, é eu e você, não tem jeito. Nós temos que ser melhores amigos, porque as crianças vão embora. E é só eu e você. Então, eu tenho que fortalecer a minha relação com ele, porque Arthur vai ter a família dele, Sofia vai ter a família dele. E eu não quero estar lá implorando amor e carinho para eles, porque eu tô carente, né? Então, eu quero ser o melhor amigo hoje do meu esposo, além deles. Então, eles vão querer estar comigo. O Arthur e a Sofia vai querer estar comigo, vai querer passar fim de semana comigo, a gente viajar junto. Então, eu acredito que faz parte da vida eles irem embora. Na hora certa, né? Algum de vocês quer dar mais um recado aí, né? Porque tá 1 hora já aqui. Tem bom. que ir embora, eu acho. Eu acho que, tipo assim, foi muito legal conversar com vocês, bater o troco. Nossa, obrigado, velho. E assim, esse podcast ainda tem muitos episódios ainda pela frente aí. Vocês estão mandando e muito eu espero, bem. eu espero que dê tudo muito, muito, muito certo e que o seu projeto desse ano continue no que vem, que vocês ainda continuem no que vem. E é isso, gente. Eu espero o melhor aí. Quer mandar um recado pra sua avó, não? Vovó, minha tia aí, muito obrigado por tudo que vocês fizeram na minha vida. E é isso. Seu irmão, foda-se, não vai mandar nada. Sofia, né? Tchau, Sofia. Nossa, cara. Relação de amor e ódio, vocês dois. Bem isso. E eu falo que a única pessoa que tem o sangue dele puro é ela, né? Porque nem eu nem o pai dele tem, né? Ela tem o sangue
Meu e do pai dele. É verdade. Só você pensar bem. Se precisar de uma medula lá, tem que ser dela, né? Viu? Verdade. Valoriza ela. Então é isso, pessoal. Agradeço, né, todos que assistiram até aqui. E acompanhem aí para os Os nossos outros episódios. episódios. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.